Olha, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que é fascinante: a psicomotricidade aquática. Pensa só, usar a água não só para brincar, mas como uma ferramenta terapêutica, super precisa, para ajudar no desenvolvimento de uma criança. É exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. Então a pergunta que fica no ar e que vai guiar toda a nossa conversa é essa aqui. Como é que uma piscina, um lugar que a gente associa com diversão, pode se tornar um espaço de aprendizado tão profundo? Como um mergulho vira uma ferramenta poderosa para organizar o corpo e a mente? É isso que a gente vai descobrir. Basicamente, o que a psicomotricidade aquática faz é usar as características únicas da água para ajudar a criança a colocar a casa em ordem, sabe? Organizar os movimentos, as sensações, até o pensamento. E olha, um ponto super importante desde o início. Isso aqui não é aula de natação, tá? É terapia. Ok, mas para essa terapia dar certo, a gente precisa entender o porquê. Qual é a mágica? O que tem na água que a transforma nesse ambiente terapêutico tão poderoso? Então, vamos lá. A água funciona por alguns motivos geniais. Primeiro, ela meio que desliga um pouco a gravidade. Isso libera a criança para tentar movimentos que em terra seriam super difíceis. Outra coisa, a pressão da água no corpo. É uma pressão suave, constante, que age como se fosse um grande abraço. Isso manda para o cérebro o tempo todo informações de onde está cada parte do corpo. Esse efeito, que tem o nome técnico de pressão hidrostática, é incrível para acalmar e organizar o sistema nervoso. Então, o ponto central é esse, gente. O objetivo aqui não é performance, não é nadar mais rápido. O lance é construir uma base, sabe? Uma base sólida de controle do corpo, de confiança para se movimentar e, o mais importante de tudo, de regulação sensorial. Certo, mas para construir tudo isso, essa confiança, essa regulação, o ambiente não pode ser de qualquer jeito. Pelo contrário, ele precisa ser pensado, preparado nos mínimos detalhes para a terapia funcionar de verdade. Imagina o cenário ideal. Primeiro, a profundidade tem que ser segura para ter contato visual o tempo todo. Isso cria confiança, né? A água, quentinha, ali entre 31 e 33 graus para relaxar os músculos, soltar qualquer rigidez. E um ponto que é fundamental, especialmente para crianças no espectro autista, o ambiente tem que ser previsível. Sem barulhos altos, sem surpresas, sem estímulos demais. Isso evita uma sobrecarga sensorial e deixa a criança focada no que importa, a terapia. E as ferramentas? Sabe o que é mais legal? São coisas super simples, mas cada uma com um propósito gigante. O espaguete, por exemplo, dá suporte. A pranchinha ajuda a direcionar os braços. As argolas lá no fundo incentivam a criança a se organizar no espaço. Cada objeto é um convite para uma ação pensada, planejada. Dá para perceber como nada ali é por acaso? Beleza, já temos o cenário, já temos as ferramentas. E aí, como é que rola uma sessão na prática? Vamos ver o passo a passo. Uma sessão bem estruturada geralmente segue uma jornada em 4 etapas. Primeiro de tudo, adaptação e segurança. É preciso criar aquele clima de confiança. Depois que essa base está firme, o foco vai para a organização do corpo e para o equilíbrio. E só então a gente avança para tarefas mais complexas, que exigem coordenação e planejamento motor. A lógica é essa, um passinho de cada vez, uma fase construindo a próxima. E aqui a gente vê na prática como cada atividade tem uma intenção muito clara. Por exemplo, empurrar a água não é só uma brincadeira de fazer onda. É um exercício para a criança aprender a dosar a própria força. Sabe? Forte, fraco. Sentar no espaguete como se fosse um cavalinho, isso ativa toda a musculatura do tronco, porque tem que fazer pequenos ajustes o tempo todo para não cair. E um circuito simples, tipo pegar uma argola e levar até um cesto, está trabalhando a capacidade de planejar e executar uma sequência de movimentos. E para fechar, a sessão sempre termina com uma desaceleração, um retorno à calma, movimentos bem lentos, relaxantes, tipo uma flutuação com ajuda. Isso é essencial. O objetivo é dar um tempo para o cérebro processar tudo o que aconteceu, sabe? Integrar toda aquela informação sensorial da sessão. A ideia é que a criança saia da água se sentindo organizada, tranquila, no lugar. E todo esse foco em regulação, em planejamento, nos leva de volta àquele ponto crucial que a gente falou no começo. Isso é terapia, não é aula de natação, não é treino. Essa comparação aqui deixa todo o preto no branco. De um lado, o foco terapêutico. A gente quer regulação sensorial, planejamento motor, relaxamento ativo. Do outro lado, o que a gente quer evitar. A ideia de só gastar energia ou dar um monte de comandos verbais, como numa aula de natação comum. A meta aqui não é externa, não é sobre performance. É uma meta interna, é sobre organizar o sistema nervoso por dentro. Tá, mas como a gente sabe que está funcionando? Que a terapia está dando resultado? A boa notícia é que os sinais de que as coisas estão evoluindo são bem claros. E o mais legal, eles aparecem tanto dentro
quanto fora da piscina. A gente começa a ver evolução de várias formas. A criança, por exemplo, relaxa mais rápido quando entra na água. Aquele medo do movimento vai diminuindo. Outro sinal, ela consegue ficar mais tempo engajada numa atividade, mais focada. E o sinal de ouro, talvez o mais importante de todos, é quando os benefícios extravasam para fora da água, quando a gente percebe uma melhora na organização do corpo dela em terra firme, no dia a dia. E essa frase final, para mim, resume tudo perfeitamente. O sucesso aqui não é só se mover melhor dentro d'água. É sobre ter uma organização melhor para o mundo lá fora. A organização que se conquista na piscina se transforma em uma vida com mais controle, com mais confiança, com mais bem-estar. E fica essa reflexão no final, né? O quanto do potencial humano a gente pode destravar simplesmente ajustando o ambiente às necessidades de cada um.